As normas do direito internacional privado classificam-se segundo a fonte, a natureza e a estrutura. A fonte da norma pode ser legislativa, doutrinária ou jurisprudencial. Ainda a segunda fonte pode ser interna ou internacional, conforme seja criada pelos órgãos internos de um Estado ou em coordenação com outros Estados por meio de tratados e convenções. Quanto à sua natureza, a norma de direito internacional privado é geralmente conflitual, indireta, não solucionadora da questão jurídica em si, mas indicadora do direito interno aplicável, daí ser classificada como sobre-direito. Note bem, o autor usou aqui geralmente conflitual. Isso significa que existem algumas normas que vão solucionar o caso concreto, ao contrário do que a vã filosofia prega. Existem normas de Dupri, eu já vou citar uma delas, algumas, que solucionam o caso concreto. Lógico que elas devem estar legisladas internamente, mas elas existem. Contudo, também existem normas substanciais, materiais, diretas, como se verá. No plano do direito convencional, fonte internacional, as normas são indiretas quando seguem o método conflitual e diretas quando adotam regras materiais uniformes. Existem ainda as normas conceituais ou qualificadoras, que se restringem a definir determinados institutos para efeito do DIP. Como toda a ciência do direito, o direito internacional privado trabalha com princípios e regras. As regras estabelecem a lei aplicável para as diversas áreas do direito, enquanto os princípios atuam como normas controladoras e restritivas da aplicação das regras. Quanto à sua estrutura, as normas, regras, podem ser unilaterais ou bilaterais. Então, normas indiretas. A norma de direito internacional privado conflitual objetiva indicar em situações conectadas com dois ou mais sistemas jurídicos qual dentre eles deve ser aplicado. Assim, no campo do direito civil, por exemplo, determina-se que o ordenamento jurídico será obedecido para questões de capacidade, para os institutos do direito de família e do direito das sucessões, para os contratos e demais obrigações, e para as questões de direito real, fazendo esta escolha por meio de pontos de contato, nacionalidade, domicílio ou residência das pessoas, local de assinatura do contrato ou local do cumprimento da obrigação, local do ato causador do prejuízo, ou local onde o prejuízo se materializou, local da situação do bem, indicadores estes e outros mais, denominados regras de conexão. Essas normas não solucionam a questão jurídica propriamente dita, não dizem se a pessoa é capaz ou incapaz, se o contrato é válido ou não, se o causador do dano a outrem é civilmente responsável ou não, se certos colaterais herdam ou não, e assim por diante. As regras de conexão do DIP apenas escolhem dentre os sistemas jurídicos de alguma forma ligados à hipótese qual deve ser aplicado. São normas instrumentais. O aplicador da lei seguirá a regra de direito internacional privado como se fora uma seta indicativa do direito aplicável, e neste procurará as normas jurídicas que regulam o caso sub judice. Este o método harmonizador dos conflitos de leis, pois, aplicando um dos sistemas jurídicos em questão, o conflito vê-se pacificado. Assim, a introdução ao Código Civil Brasileiro, promulgada em 1916, determinava em seu artigo 8º que a lei nacional da pessoa determinava a capacidade civil, os direitos de família, as relações pessoais dos cônjuges e o regime de meios do casamento, substituído em 42 pelo artigo 7º, que ordenou que a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Ou seja, houve uma substituição, do Estatuto da Nacionalidade pela do domicílio. Em ambas as regras, vemos que o legislador de direito internacional privado dispõe que se aplique a lei interna de determinado país. O país de nacionalidade da pessoa, no regime de 16, e o país de seu domicílio, na de 42. No plano convencional, o artigo 263 do Código de Bustamante é ilustrativo. A forma de saque, endosso, fiança, intervenção, aceite e protesto de uma letra de câmbio submete-se à lei do lugar em que cada um dos ditos atos se realizar. Veja-se como a Convenção determina a aplicação de variadas leis internas, conforme o local onde tenham ocorrido os atos jurídicos que constituem o título de crédito e outros que, eventualmente, a ele se acrescentem.
Da mesma forma, a Convenção de Haia de 1971 sobre a lei aplicável em matéria de acidentes rodoviários dispõe no artigo 3º: a lei aplicável é a lei interna do Estado sobre o território do qual o acidente ocorreu. Então, do local do sinistro, né? A nacionalidade e o domicílio das pessoas envolvidas no acidente, a procedência dos veículos, seu destino, são fatores irrelevantes ante a regra convencional que manda aplicar tão somente a lei do país em cujo território tenha ocorrido o fato. Caberá à Corte de qualquer um dos estados cuja prestação jurisdicional tenha sido solicitada e que tenha aprovado ou venha a aprovar a convenção, ir em busca das normas sobre responsabilidade civil em acidente de veículo que vigoram no país onde o mesmo ocorreu, pois nem sempre a causa será julgada no país onde se verificou o fortuito. Em matéria de responsabilidade civil por ato ilícito, concebe-se aplicar a lei do país onde o ato foi cometido pelo responsável, ou a lei do país onde a vítima sofreu o dano. Comentamos, né, que haviam normas, além das indiretas, as diretas, que resolviam casos concretos. Normas diretas. Há, excepcionalmente, regras de direito internacional privado de outra natureza. Normas diretas, substanciais, que dão solução a quaestio iuris. Destacam-se as regras sobre nacionalidade e sobre a condição jurídica do estrangeiro. Umas determinam quem são os titulares da nacionalidade de cada Estado, regulam a aquisição e a perda desse status, e as outras delimitam os direitos dos estrangeiros. São regras eminentemente diretas, substanciais, sem qualquer conteúdo conflitual. Me parece aqui, pegando um gancho daqueles que sustentam a inadequação da nomenclatura, né, direito internacional privado e também de objeto, abrangendo a questão imigratória, que aqui estamos diante de um indício, né, de inadequação científica da disciplina, né? O conflito de leis deve apenas regular apenas regular a aplicação de normas indiretas. Enquanto o direito imigratório, a aplicação de normas diretas. Já coloquei num vídeo anterior, defendo que a disciplina da condição jurídica do estrangeiro, do status jurídico do estrangeiro, deve ser regida por uma outra disciplina com outros mecanismos principiológicos. Trata-se de ordem interna, de direito administrativo, constitucional e propriamente de imigração. Um direito que vai resolver casos concretos. Não se trata de buscar o ordenamento jurídico que vai ser aplicado. Lógico que você vai ter, num caso concreto, às vezes, principalmente em razão de se estar trabalhando com um estrangeiro, hipótese de aplicação da lei desse estrangeiro, do estatuto desse estrangeiro. Mas será uma aplicação incidental do direito internacional privado. Né? O litígio administrativo ou judicial será sumamente regulado pela lei interna do país de radicação, de pretensa radicação. Na Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, encontramos o parágrafo 5º do artigo 7º, que faculta ao naturalizando casado adotar o regime de comunhão parcial de bens. E o artigo 11, por seus parágrafos 2º e 3º, limitando o direito dos governos estrangeiros na aquisição de bens imóveis e suscetíveis de desapropriação. São normas substanciais, diretas, também sem conteúdo conflitual. Na França, o artigo 170 do Código Civil, inciso 1, ordena aos franceses que contraem núpcias no estrangeiro publicar previamente na França as proclamas de que trata o 63. Norma direta por excelência. François Rigaud assinala que os legisladores nacionais criam normas de direito internacional privado diretas ao regulamentar o tratamento de seus militares que se encontram no exterior. Então, pode-se dizer, né? E o Jacob Dollinger conclui, o direito internacional privado trabalha com o método conflitual ou harmonizador e com o método uniformizador. Este opera por meio de convenções que aprovam leis uniformes sobre atividades de caráter internacional. O segundo dos 4 fatores resumidos, direito internacional uniformizado, contendo regras diretas. No campo das fontes internacionais, encontramos a Convenção para a Unificação de Certas Regras relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinado em Varsóvia, em 29, versando sobre direitos e obrigações do transportador, expedidor e destinatário,
e as Convenções das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens, assinada em Viena, em 11 de abril de 1980, que cuida da formação do contrato e obrigações do vendedor e comprador, ambas fixando normas materiais diretas. Há uma distinção a ser observada entre as convenções que elaboram um direito uniforme por coordenação internacional, como as convenções de Genebra sobre títulos de crédito, que criam direito civil ou comercial uniformizado, sem distinguir entre relações jurídicas internas das internacionais, de um lado, e de outro lado as convenções que estabelecem normas uniformes em assuntos de estrita aplicação na atividade internacional, como a compra e venda internacional, o transporte internacional marítimo e aéreo. Mesmo nas convenções de direito internacional privado uniformizado, em que se espera ver só normas indiretas, indicadoras do sistema jurídico aplicável, vamos encontrar uma ou outra norma direta, como, por exemplo, na Convenção de Haia, de 73, sobre lei aplicável às obrigações alimentícias, cujo artigo 11, segunda linha, dispõe que, mesmo que a lei aplicável disponha diversamente, as necessidades do credor e as possibilidades do devedor serão tomadas em consideração na determinação do montante dos alimentos devidos. Aí temos as normas qualificadoras. Existem outras normas que não são conflituais nem substanciais, mas conceituais ou qualificadoras. Assim, classificamos, por exemplo, as regras que definem o domicílio necessárias para a boa aplicação das normas conflituais, das quais são acessórias. Temos no direito internacional privado brasileiro a regra do parágrafo 7º do artigo 7º da Lei de Introdução, que determina a extensão do domicílio do chefe da família ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, bem assim o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. No campo das fontes internacionais, a Convenção Interamericana sobre o Domicílio de Pessoas Físicas no Direito Internacional Privado, aprovada na Segunda Conferência Interamericana de Direito Internacional Privado, Montevideo, em 79, assim define o domicílio. No artigo 2º, o domicílio da pessoa física será determinado pelas circunstâncias discriminadas na seguinte ordem: 1. O local de sua residência habitual. 2. O local de seu principal lugar de negócios. Esses são conceitos de domicílio, né? O elemento subjetivo da intenção de residir é o domicílio. 3. Na ausência dos dois fatores acima, o lugar de sua residência. 4. Na ausência de sua residência, o lugar onde a pessoa se encontrar. Não é uma regra de conflito, também não é uma norma substancial, é uma regra definidora, qualificadora, que colabora com a norma conflitual que indica a lei do domicílio para reger determinada matéria. Estrutura da norma de direito internacional privado. Norma unilateral, bilateral e justaposta. A classificação das normas conflituais, de acordo com a sua estrutura, divide-se em normas unilaterais ou incompletas e normas bilaterais ou completas. Há ainda a composição de duas normas unilaterais correspondentes que se completam. Comparemos duas normas clássicas de direito internacional privado para aprender a distinção entre normas unilaterais e bilaterais. O Código de Napoleão, de 1804, prescreve em seu artigo 3º a linha 3ª. As leis concernentes ao Estado e à capacidade das pessoas regem os franceses, mesmo residentes em país estrangeiro. O artigo 20 da Lei Italiana de 95 manteve o princípio da nacionalidade como reguladora da capacidade civil das pessoas em seu artigo 20, com a seguinte redação: a capacidade jurídica da pessoa física é regida por sua lei nacional. Ambas regras de direito internacional privado determinam a aplicação da lei da nacionalidade para as questões de Estado e de capacidade. Só que a francesa concentra a regra na aplicação da sua lei para os seus nacionais, enquanto a italiana universalizou a regra, determinando que todas as pessoas sejam regidas pelas leis de sua nacionalidade. A francesa é uma norma unilateral, imperfeita, egoísta. Só cuida dos franceses. A italiana é uma norma multilateral, perfeita, universal, pois se ocupa de todo mundo. A distinção entre a norma francesa e a italiana também ilustra as duas óticas diversas da disciplina. A norma francesa cuida da extensão geográfica de sua própria lei, unilateralista, enquanto a italiana cuida dos institutos do Estado e da capacidade das pessoas, dispondo que os mesmos se submetem à lei da nacionalidade das pessoas, multilateralista. Distinção essa que é igualmente ilustrada por outra comparação de regras entre as legislações italiana e alemã anteriores, respectivamente de 42 e de 1900. A regra italiana, no artigo 19, dispunha:
As relações patrimoniais entre cônjuges são reguladas pela lei nacional do marido ao tempo da celebração do casamento. A regra germânica, por sua vez, no artigo 15, estabelecia: o regime matrimonial de bens será regulado de acordo com as leis alemãs, quando o marido, ao tempo da celebração do casamento, for alemão. Como bem explica Count Freund, ambas regras expressam o mesmo princípio, de que a lei da nacionalidade do marido, à época do casamento, determina as normas que se aplicarão às relações patrimoniais entre ele e sua esposa, mas usam técnicas legislativas diferentes. A lei italiana responde à seguinte pergunta: que lei se aplica? A lei alemã responde à pergunta: quando se aplica a lei alemã? Mas o efeito de ambas regras é praticamente o mesmo, pois em toda parte os tribunais destilaram regras multilaterais das normas unilaterais contidas na legislação. O exemplo vem dos tribunais franceses, que transformaram a regra do artigo 3º, a linha 3, em uma norma multilateral. As leis concernentes ao Estado e à capacidade das pessoas se aplicam aos franceses, mesmo que residentes no exterior. Transformou-se em: o Estado e a capacidade das pessoas são regidos pela lei de sua nacionalidade, onde quer que elas residam. A pergunta do legislador unilateralista, quando se aplica a minha lei, corresponde a uma ótica de concentração nas leis de diversos países e nos seus conflitos, que é seguida por uma preocupação em aplicar a lex fori. Quem olha para as leis em conflito e procura extrair uma solução da diversidade estará sempre inclinado a aplicar sua própria lei. Já a pergunta do legislador multilateralista, que lei se aplica, está mais voltada para o fato jurídico e o exame de suas particularidades e nuances. Observação esta que induz a procurar a lei mais apropriada para a solução, conduzindo a um critério de maior objetividade e maior capacidade de universalizar. No direito internacional privado brasileiro, temos o artigo 8º da Lei de Introdução. A lei nacional da pessoa determina a capacidade civil, os direitos de família, as relações pessoais dos cônjuges e o regime de bens do casamento, sendo lícita qualquer quanto a este a opção pela lei brasileira. Regra essa substituída pela contida no artigo 7º da Lei de 42, que prescrevia: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Temos nas duas sucessivas regras de DP brasileiro a regra bilateral, que segue o método multilateral, no que o legislador seguiu a orientação consagrada por Teixeira de Freitas em seu esboço, artigo 849. A validade ou nulidade dos atos jurídicos entre vivos e das disposições de última vontade, no que respeita à capacidade ou incapacidade dos agentes, será julgada pelas leis do seu respectivo domicílio. Essas são regras bilaterais ou completas quanto à sua estrutura, pois não objetivam a aplicação de sua própria lei, como a francesa, e são regras multilaterais quanto à sua ótica, pois versam a instituição determinando-lhe a lei aplicável. Na França, a lei de 11 de julho de 75 manteve a tradição unilateralista do Código Napoleônico ao reformar o 310 do Código Civil francês, que passou a ter a seguinte redação: o divórcio e a separação de corpos são regidos pela lei francesa nas seguintes hipóteses: quando um e outro dos cônjuges são franceses, quando os cônjuges têm seu domicílio em território francês, quando nenhuma lei estrangeira se considere competente e os tribunais franceses sejam competentes para conhecer do divórcio e da separação de corpos. Em direito societário, a lei francesa de 24 de julho de 66, artigo 3º, dispôs: as sociedades cuja sede social seja situada na França são regidas pela lei francesa. A doutrina francesa explica que a regra conflitual unilateral visa determinar o campo de aplicação no espaço de sua própria lei, e, por consequência, limita seu objetivo apenas à designação da lei do foro. No Brasil, temos algumas regras unilaterais, como o artigo 13, parágrafo único, da Lei de Introdução de 16, que assim dispunha: sempre se regerão pela lei brasileira os contratos ajustados em países estrangeiros quando exequíveis no Brasil, as obrigações contraídas entre brasileiros em país estrangeiro, os atos relativos a imóveis situados no Brasil e os atos relativos ao regime hipotecário brasileiro. Na Lei de Introdução de 42, haviam várias regras unilaterais, como as do artigo 7º, parágrafo 1º, artigo 9º, parágrafo 1º e artigo 10º, parágrafo 1º. Invariavelmente, unilaterais são as regras sobre nacionalidade, condição jurídica dos estrangeiros e as normas processuais, eis que cada Estado só tem competência para determinar as condições de aquisição de sua nacionalidade, para fixar os direitos e as limitações dos estrangeiros que se encontram em seu território, e delinear a competência jurisdicional de seus próprios tribunais.
Nenhum Estado se aventurará a reger a nacionalidade de outros Estados, a determinar regras sobre o direito de estrangeiros em território de outro país, ou a fixar a competência de tribunais de outros Estados. Os defensores do unilateralismo sustentam que o legislador só tem competência sobre a aplicação de suas próprias leis, não lhe cabendo atribuir competência à lei de outro legislador, pois só este dirá do alcance de sua lei. Segundo essa escola, o legislador apenas determina quando se aplicará sua própria lei. Essa escola, ao defrontar-se com uma hipótese não abrangida pela norma unilateral do foro, quando, por exemplo, o tribunal francês tiver que decidir sobre o Estado e a capacidade de um alemão ou de um inglês que se encontre na França, ou sobre uma sociedade cuja sede social esteja situada em outro país, tem adotado duas atitudes diversas. Uma advoga a bilateralização da regra unilateral. Se o direito internacional privado francês determina a aplicação da lei francesa para os franceses em matéria de Estado e capacidade, resulta que os tribunais franceses devem aplicar a lei alemã para o cidadão de nacionalidade alemã, e a lei inglesa para o Estado e a capacidade do cidadão inglês. Essa tem sido a orientação da jurisprudência francesa, como bem explicado por Camp-Freund, no trecho anteriormente transcrito. No Brasil, isso significa que, como o casamento realizado no Brasil se rege quanto às formalidades pela lei brasileira, o casamento realizado no exterior reger-se-á pela lei do local de sua celebração. Esta aplicação jurisprudencial resulta na bilateralização da norma formalmente unilateral. Outra corrente do unilateralismo não aceita essa bilateralização, entendendo, como já vimos, que a lei estrangeira só poderá ser aplicada se ela mesma assim desejar. Isto é, se ela se declarar competente. Voltando aos exemplos anteriores, na França o alemão será regido pela lei alemã, de sua nacionalidade, porque o direito internacional privado alemão estabelece essa regra para o Estado e a capacidade do alemão. Já o inglês, cuja legislação não adota a regra da nacionalidade, mas a do domicílio, não poderá ter aplicada à sua pessoa na França a lei de sua nacionalidade, pois que ela não admite a sua competência nessa hipótese. Os tribunais franceses não poderiam aplicar a lei inglesa contra a vontade desta. Segundo autores alemães, o direito internacional público veda a um Estado atribuir ou negar competência à lei de outro Estado. Von Baer resumiu essa doutrina. Impor uma competência a quem não a deseja não é tratá-lo como um igual, é reivindicar uma espécie de superioridade ou atribuir-se um direito supranacional, agir como uma corte superior que ordena a um tribunal inferior que se declara incompetente a decidir sobre o mérito da causa. Ora, como todos os Estados são iguais e devem se respeitar uns aos outros, não pode haver competência imposta. Essa doutrina é criticada, pois dela resultam duas situações sem solução, a lacuna e o acúmulo. A lacuna se verifica quando nenhuma outra lei se considera competente na espécie, como, por exemplo, no caso do inglês domiciliado na França. E o acúmulo se verifica quando mais de uma lei estrangeira se considerar competente. Loussois e Burrell imaginam a seguinte hipótese de acúmulo. Uma francesa, casada com um cidadão belga, ambos domiciliados na Inglaterra, promove seu divórcio contra o marido, fundamentando a competência do tribunal francês no artigo 14 do Código de Napoleão, que fixa a competência do judiciário francês para questões que envolvem cidadãos dessa nacionalidade. A lei francesa não se aplicará, nem com base na linha 1 do 310 do Código, pois não são franceses ambos os cônjuges, nem com fundamento na linha 2, pois não estão domiciliados em território francês, nem com apoio na linha 3, pois que ambas as outras leis envolvidas, a inglesa e a belga, se consideram competentes. A inglesa, por estarem os cônjuges domiciliados na Inglaterra, e a belga, por ser a nacionalidade do marido. Estamos diante da hipótese de acúmulo. Como poderá o juiz francês escolher entre as duas leis estrangeiras? Antes da lei de 75, o direito internacional privado do divórcio na França era regido pela regra unilateral da nacionalidade contida no artigo 3º, inciso 3 do Código de Napoleão. E em caso de cônjuges de nacionalidade diversa, a jurisprudência aplicava a lei do país do domicílio do casal, como conexão subsidiária. Atualmente, dizem Loussois e Burrell, sem querer fazer o jogo de profetas, se ocorrer a hipótese formulada, os tribunais aplicarão a lei inglesa, lei do domicílio do casal, e assim fazendo, dizem os autores, estarão ressuscitando indiretamente o bilateralismo. Sendo a lei francesa competente, quando os dois cônjuges são domiciliados na França, aplicar a lei inglesa, por estarem os dois cônjuges domiciliados na Inglaterra, desprezando a lei belga, que se considera competente por força da nacionalidade do cônjuge varão, significa bilateralizar a norma unilateral do direito internacional privado francês. A escola que defende o bilateralismo repudia o argumento da competência exclusiva do legislador estrangeiro de limitar a aplicação de sua lei, argumentando que aplicar a lei de determinado Estado
não implica em atribuir-lhe competência. Eis que a existência de suas regras é um fato no mundo jurídico, que pode ser utilizado por tribunal de qualquer outro país. Outro sim, se a aplicabilidade de uma lei estivesse ligada à competência do Estado da qual emana, deveria ser vedado aos Estados fixarem a aplicabilidade de sua lei no exterior, pois também isto redundaria em se comportar como legislador supranacional. A tendência do direito internacional privado brasileiro é a de formular normas bilaterais. Não só o artigo 8º da antiga introdução e 7º da de 42, como a maioria das regras desse diploma legal estão estruturadas em forma bilateral. O artigo 10, por exemplo, estabelece que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto, ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. E o artigo 11, que corresponde à regra da lei francesa de 66 sobre sociedades, estabelece que as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Outra formulação é a da soma de duas normas unilaterais, que resulta no mesmo efeito do que as normas bilaterais, e que vamos encontrar no esboço de Teixeira de Freitas nos artigos 26 e 27. 26. A capacidade ou incapacidade quanto a pessoa domiciliadas em qualquer seção do território do Brasil, ou sejam nacionais ou estrangeiras, serão julgadas pelas leis desse Código, ainda que se trate de atos praticados em país estrangeiro ou de bens existentes em país estrangeiro. Artigo 27. A capacidade ou incapacidade quanto a pessoas domiciliadas fora do Brasil, ou sejam estrangeiras ou nacionais, serão julgadas pelas leis do seu respectivo domicílio, ainda que se trate de atos praticados no Império ou de bens existentes no Império. Idêntica formulação se encontra no artigo de 1962, sobre contratos. Os efeitos dos contratos celebrados no Império ou fora dele para terem seu cumprimento no Império serão julgados pelas leis do Império, ou as partes sejam nacionais ou estrangeiras, mas os efeitos dos contratos, ainda que celebrados no Império, para terem seu cumprimento fora do Império, serão julgados pelas leis e usos do país em que deviam ser cumpridos, ou as partes sejam nacionais ou estrangeiras. Então ali há uma separação, da fase de execução contratual.